É do Vascão, a pedido de Renato Portaluppi, vai vestir a camisa do Gigante da Colina. Temos informações para poder passar para você sobre a situação do mercado da bola. Vamos falar bastante aqui sobre o patrocinador master do Vasco da Gama, o Vasco que teria recusado uma proposta de uma bet e muito se dizendo aí nos bastidores de São Januário que isso já teria a ver com a situação de Marcos Lamarque. Bom, a gente também vai falar aqui sobre Vasco da Gama e Remo. O Renato Portaluppi está, neste momento, finalizando a preparação do Gigante da Colina para enfrentar o time paraense. Certo? Bom, eu peço a você para me acompanhar até o final. Um vídeo muito esclarecedor, com muitas notícias de bastidores do Gigante para você, torcedor Cruz Maltino, que nos acompanha aí espalhado de norte a sul deste país. Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Remo. Por quê? O Renato ele está buscando um equilíbrio do Vasco da Gama. Defensivamente, o Vasco da Gama, nos últimos 10 jogos, tomou 17 gols. É muita coisa. Houve uma melhora nos 3 últimos jogos? Até teve, mas ainda muito aquém. Se a gente pegar aqui Vasco da Gama e Curitiba, né, o Vasco sofreu um gol, o Vasco e Botafogo 2 gols, e o jogo lá contra o Barraca, o Vasco passou em branco. Houve uma melhora? Teve, mas o sistema defensivo do Vasco deixa muito a desejar. E outra situação, é impressionante. Ontem saíram os números aí do Vegete. Tem muita gente que fala que eu sou viúva do Vegete, né? Ontem saíram os números do Vegete lá com a camisa do Cerro. Futebol, gente, é coletivo. O Vegete não joga sozinho. Mas a gente fez uma comparação aqui. O Vasco gastou mais de 100 milhões de reais para o ataque, com Spinelli, Brenner e Rindestruz, tá? Hoje, pelo incrível que pareça, o titular do Vasco é um jogador que esteve cogitado para deixar o clube, que é o DVD. Amigo, mesmo com um aproveitamento ruim do Vegete lá no Cerro Porteño, o Vegete ainda tem números melhores, mais expressivos com a camisa do Cerro do que o Rindestruz com a camisa do Vasco, do que o Spinelli com a camisa do Vasco, do que, porra, o Brenner com a camisa do Vasco e o que o DVD com a camisa do Vasco, tá? E, assim, um jogador que no século XXI só fez menos gols do que o Romário com a camisa do Vasco. Então, impossível, né, a gente ficar criando aqui comparações. Para vocês terem ideia da situação aí do Vegete, tá? O artilheiro do Vasco do Campeonato Brasileiro é o Barros, certo? Com 3 gols. E o Felipe Coutinho, da temporada. Mesmo com a saída do Felipe Coutinho, né, quem tem sido os grandes goleadores do Vasco? Barros, Thiago Mendes e também o Cuiabano. E tem que parar para poder pensar nisso aí. Aí é a grande questão. O Vegete não está bem lá, o Vegete até pode retornar aqui para o Brasil. Eu não acharia ruim. Gastaram 100 milhões, a diferença é essa, que o Vasco gastou 5,5 milhões de euros com o Brenner, né? 5 com o Rindestruz,
gastou 3 com o Spinelli e até agora vamos aguardar. Bom, situação aqui das bet. O Vasco recebeu uma proposta aí da Sporting Bet, tá? Teria recebido. Toda semana chega situação aí de casa de aposta pro Vasco. É o que dizem, tá? No Vasco, a gente não sabe até onde as coisas são verdadeiras, tá? Para se puxar saco da diretoria, ou até onde as coisas aí são mentirosas. Fato é que o Vasco é o único clube no Brasil hoje que verdadeiramente, tá? Dos 20 da Série A que não tem patrocinador master há 4 meses. Há uma banda aí no Vasco que diz que isso já tem a ver com o Marcos Lamarck. O Marcos Lamarck já tem um patrocinador master engatilhado, uma multinacional, bababá, para justificar essa situação. Espero que seja. Ainda assim, eu acho que é muita coisa o Vasco ficar 4 meses sem patrocinador master. Deixa aí nos comentários aí. A bola da vez teria sido a Sporting Bet, tá? E teria recusado essa proposta, tá? Bom, bora falar aqui de reforços com responsabilidade, tá? Vamos lá. Situação do jogador Arboleda. Vai vestir a camisa do Vasco no que depender de Renato Portaluppi, certo? No que depender do Renato, o Renato já deu o aval. Ontem a gente colocou a informação aqui do PVC que já houve até um telefonema do Admar Lopes, tá? Para o Vasco da Gama contratar o Arboleda. O Vasco realmente quer o jogador Arboleda. Eu acho o seguinte, eu daria uma segurada. Tem jogadores mais jovens aí no mercado, tá? Mais baratos, porque você vai dar um contrato de 2 anos, um jogador problemático e que, sinceramente, vai ganhar ali R$ 900 mil. O comprometimento dele aqui no Vasco da Gama seria uma incógnita, né? Um pontinho de interrogação, por quê? Lá no São Paulo, que ele está 10 anos lá, ele não teve comprometimento nessa reta final, mas deve vestir a camisa do Vasco. A mesma coisa o jogador Wallace, tá? O Vasco está em tratativas finais com o Cruzeiro para poder trazer esse jogador, tá? O Wallace, aquele que era da Udinese, né? Que é uma aposta, é um jogador que chegaria aqui para fazer uma composição de elenco, tá? O Vasco, gente, vai trazer jogadores aí, medalhões? Vai trazer. Mas o Vasco vai ter que trazer jogador também para fazer composição de elenco, por quê? Só há, no momento, 24 jogadores aí para o Renato Portaluppi treinar. Então, é um contingente muito pouco mesmo de jogador. A gente está passando essa situação envolvendo aí o nosso bravo Arboleta e também o Wallace, tá? O Vasco tem interesse aí também em outros jogadores. Alguns chegariam mais se verdadeiramente o Marco Lamarca já estivesse comandando a SAF aí, mas o Vasco negocia aí com o Fabinho, do Al Ittihad, tá? O Vasco também tem interesse aí no Vila Sante, bons jogadores aí para o meio de campo, além do jogador Lian aí para a zaga. O Vasco investindo bastante no sistema defensivo. Bom, passei as notícias aí para vocês. Vocês ficaram até o final. Se inscrevam aí no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!